Olá, olá, boa tarde, bom dia. ahm, Bem-vindos a mais um programa do Vivemos numa Sociedade. Ahm, Só uma nota antes de começar. Nós há 2 semanas, desde a segunda-feira da semana passada, que deixou de nos cair o dinheiro na conta, ninguém nos atende o telemóvel e pronto, 3 dos meus colegas decidiram abandonar este projeto, de maneira que vou continuar sou eu. É um copo com água, se faz favor. Vou continuar sou eu. Eu vou tentar fazer as vozes de toda a gente. Espero que resulte em direto da padaria portuguesa. Bem-vindos a mais um Vivemos numa Sociedade. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá, que tal vai isso? Sejam bem-vindos de volta ao pai preferido de todos os portugueses. Refiro-me ao programa de áudio independente Vivemos numa Sociedade. Estamos aqui de volta com o Guilherme, sexo gratuito. Olá, pensava que estavas a falar do Gouveia e Mel. O pai preferido. Que tal vai isso, Guilherme? Estamos bem, aqui obrigado. também com a Rita do Camaças. Que tal vai isso, Rita? Olá, Catarina, tudo bem? João, estás por cá? Eu acho uma beca cringe isso de dizer os nomes. Eu acho que o pessoal que nos ouve já sabe quem é que a gente é. Não estou a pensar tipo uma pessoa que chega, vou ouvir este programa. Quem é que são estas pessoas? É só isso. Olá, boa tarde, tudo bem? Desculpa. Ok, achas... Estou doente hoje. Até porque isso da identidade individual é uma beca liberal, não é por nada. Eu acho que devíamos só sempre falar em nome do coletivo. Acho que temos de falar sempre ao mesmo tempo. Devíamos dizer nós. Sim, Nós Vamos achamos usar o isto. plural majestático. Cá está. Acho que é uma coisa para trabalhar nos próximos episódios. Vamos pensando nisso. Primeiro tópico, cá está, como sempre, é também de um coletivo que fala sempre em uníssono, refiro-me ao PCP. E a K7 desta semana foi, imaginem, a subida do salário mínimo. Portanto, eles queriam muito que o salário mínimo subisse. Houve partidos que não acharam que isso era tipo baril, nomeadamente o PS, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, completamente aleatório. Acharam que era uma beca cringe. Acharam que era uma beca cringe e, portanto, chumbaram este aumento do salário que, de acordo com, de resto, a CGTP, é justo, urgente e necessário. Portanto, Rita, o que é que tens a dizer sobre isto? Não sei, acho que devemos consultar a CIP, não é? Porque acho que a concertação social deve ter sempre alguma coisa a dizer, nomeadamente não. Sim, é preciso dialogar ainda um É pouco sobre isto. preciso estabelecer o diálogo para ouvirmos sempre ainda não é tempo, ainda não pode ser, ainda não sou produtivo o suficiente, tem de acompanhar a inflação, que essa também é uma coisa interessante, não é? Quer dizer, então a ideia de que se não houver inflação não há aumento de salário, não sei, andamos Sim, a fazer não tem havido inflação, tens visto os preços das casas, não está tudo na mesma. Pois, exato, enfim... Sempre a descer até. Já não encontras café a 50 cêntimos. Pois, Só nem a baixo. 60. Olha que a 60 também já é difícil. 60 também já é difícil. Portanto, não sei onde é que este senhor da CIP... E o tabaco? Pois, pronto, mas Quase 5 euros. Mas lá está. Alguém tem informações sobre o mercado das drogas? Por acaso não. Por acaso não. Quer dizer que ninguém desse grupo saberia. Não, mas pronto, tivemos a inflação do AX, não é? Quase em 150%. Ainda estou para perceber, dizem que foi o rei de Marrocos. Que fez um crackdown. Sim. Portanto, o que tu estás a dizer é que o aumento do salário iria todo para café, tabaco e drogas. Gaza, sim. Ou seja, para o comércio local, portanto. E para o rei de Marrocos. Mas espera, ele é suposto... O que o rei de Marrocos fez pessoalmente foi fazer escassez artificial de Gaza, e agora o pessoal tem que andar inflacionou. Portanto, tu achas que ele tem dinheiro metido
Tem. Ok. Eu vi, não está lá no Pandora Pandora Papers. Papers. Red Marrocos. Diz lá, tudo ganza. Tudo ganza. Aliás, é por isso que eles querem o Saara Ocidental. Desculpa. Sobre isto, salário mínimo. Faz-me um bocado de impressão, não é? Porque eu vi isto são dados da CGTP, portanto... Cá está, estás a falar em nome do coletivo, como de resto. Estou a falar do coletivo. Portanto, os dados da CGTP o que dizem é que se o salário mínimo nacional tivesse acompanhado a produtividade e a inflação, seria qualquer coisa como 1.137 euros, qualquer coisa assim do género. E provavelmente para acompanhar o custo de vida, acho que até 1.140 e tal. Sim, mas toda a gente sabe que comunistas são péssimos a matemática, portanto isso é um bocado irrelevante. Não, mas a questão é que nós estamos a falar de um salário mínimo que não aumentou durante o tempo da Troika, não é? Ironicamente, um dos grandes argumentos é tipo, vai subir o desemprego, não é? Não sobe, não é? O que nós temos visto historicamente é que a última altura em que não subiu o salário mínimo foi quando aumentou mais o desemprego. Exato. Embora não me parece que seja por causa disso. As sazonalidades eram diferentes, claro. Exatamente. Mas... Eu acho que se aumentarmos o salário mínimo, todos, enquanto coletivo, vamos ver uma onda sem precedentes de suicídios de patrões e empresários. E ninguém pensa neles. Nunca ninguém pensa nos patrões. Mas eu acho que o problema é que as pessoas só pensam nos patrões. Ou seja, tipo, é suposto humanizarmos até ao extremo, não é? Quem tem muitas dificuldades em manter uma empresa, mesmo que essa empresa só sobreviva às custas de baixos salários. De exploração, exato. Mas a empatia para quem vive com um salário que não chega para viver, não é? Que não chega para viver dignamente, essa fica na participação social. Sim, não é? Gastas a empatia toda com os patrões, portanto não sobra para os outros. É como o salário. Exato. Não, eu esta semana não vou estar aqui a fazer um flashback do Twitter, mas só para ver os vários Foi traumático. argumentos. Não, a baliza foi mexendo. Primeiro era o desemprego, depois viu-se que o desemprego na verdade não tinha uma correlação direta, não é? Depois era tipo a rentabilidade das empresas, que até aumentou, por exemplo, das microempresas, até aumentou quando o salário mínimo subiu. Porquê? Porque as pessoas consomem mais. Podes dizer que é isso, não é? Tipo, a economia geralmente ajuda a crescer, porque as pessoas que ganham o salário mínimo vão logo gastar esse dinheiro. Mas eu vi isso, poupam, exatamente, isso foi apresentado como uma coisa má. Dás mais dinheiro aos pobres e eles gastam. Malta, newsflash, isso é bom para a economia. É bom que gastem. Álcool e tabaco, não é? Portanto, ou seja, vocês querem a economia com a seta a subir ou... Não é que o pobre ganha o salário mínimo, no mês a seguir já não vai trabalhar. Exato. O salário mínimo. Tem mais aqueles 50 euros loucos. Sim, eu acho que é muito importante. Vocês, pronto, é normal, pessoas de esquerda são um bocado deslumbradas, mas eu vou-vos explicar mais ou menos como é que isto funciona. Para os gráficos subirem, é importante que que a riqueza esteja concentrada no menor número de pessoas possível. Se possível, que essas pessoas vão guardá-lo em offshores para fugir aos impostos, para que aí sim as montanhas de dinheiro vão crescendo sem ser taxadas lá longe, e se fizerem o gráfico da montanha de dinheiro, estão a subir. Estão a subir no Panamá, ok, mas estão a subir. Eu acho que o problema é Portugal não ser um offshore, não é? Porque precisamente. Cá se pagam impostos, é o que eu tenho estado sempre a ouvir, que é o problema são os impostos sobre as empresas. Mas a ideia de que, por exemplo, se tu baixares impostos sobre as empresas, as pessoas vão contratar mais ou vão subir salários, não faz muito sentido, não é? Porque é tipo, a procura, isso não muda a procura. Mas essas são também as empresas de Schrödinger, não é? Que as empresas que não têm dinheiro para pagar salários e que ao mesmo tempo pagam impostos. Que impostos é que pagam empresas que não têm lucro? E IRC não pagam. Portanto, pagam o IVA, mas o IVA dos produtos que pagam depois faz o diferencial com o que vendem. Portanto, que impostos? Lá está. Eu gosto sempre de perguntar quais impostos, e as pessoas acabam por te dizer a taxa de da segurança social do empregado, que é um direito do empregado, portanto não é um imposto. Exato, tipo, querem cortar nas reformas. É um benefício. Não acredito nisso. De desemprego. Não acredito que eles queiram cortar nas reformas, nem nos subsídios de desemprego. Não acredito nessa. Não me apanhas nessa. É o modelo americano. Queremos ter pessoas com 90 anos a ser tipo greeters de hipermercado. Embalar as compras no supermercado. Exato. Não há mais nada distópico do que teres uma avózinha com princípios de Alzheimer a embalar-te as compras no mini preço. Eu acho que já tivemos mais longe. Não, é uma história inspiradora até. Não é? Sim. Com 90 anos ainda acorda todos os dias para ir trabalhar para comprar a insulina.
Sim, isso só me está a lembrar aquelas histórias de... não sei, acho que são tipo boomers americanos que estão tipo a voluntariar para ir trabalhar tipo no McDonald's e no... Basicamente porque têm uma escassez de trabalhadores. Então eles patrioticamente estão-se a voluntariar e alguns nem sequer recebem salário. Para salvar a América. Pá, Já estamos numa fase do capitalismo. Isto é tipo... martírio para o capitalista. Peregrinações ao... Sim, entre um patriotismo que te leva para o Iraque matar outras pessoas e um patriotismo que te leva para dentro de uma cozinha fazer hambúrguer com péssima qualidade calórica para salvar os lucros do dono do McDonald's, sinto que não estás a... Uma delas mata menos estrangeiros. Vamos por aí. Mas a outra não vou dizer que a outra não mata. Mas a outra aumenta, cá está, mata mais devagar. É a obesidade, é o colesterol. Não sei, acho que não é assim tão diferente, sabes? Acho que quando estes idosos se reformarem uma segunda vez, serão heróis também. Serão também eles veteranos de outros tipos de guerra. Isto lembra-me também aquela questão, houve uma notícia na Eco hoje, que é um jornal absolutamente isento e que definitivamente não é uma maneira de lavar dinheiro ou de propaganda, a dizer que 6 em 10 empresas não conseguiam preencher vagas. E porque falta qualidade ao talento. Curioso. O talento, falta qualidade. Os trabalhadores portugueses não são qualificados. Pois, que estranho, não sei. Deve ser... É o que é o Estado que tem que entrar e subsidiar as empresas para ver a informação, para pagar a formação. Eles já estão a fazer... Eles literalmente estão a fazer isso. Literalmente, tipo, há estágios profissionais pagos pelo IFP, portanto, o Estado já está a fazer isso. Não, o António Costa... Há escassez de trabalhadores ou há escassez de trabalhadores qualificados? É que eles não... Eu li essa citação e eles não especificam. Se calhar estamos a falar de indústrias que pagam pouco ou que querem pagar pouco. Se calhar se pagarem um bocadinho mais o talento aparece, não é? Citando o Biden, não é? Paguem mais. Esse perigoso esquerdista. Não, mas eu agora não me lembro exatamente qual é o problema, mas havia uma coisa do António Costa a dizer que sim, estamos a trabalhar com as empresas e vamos meter milhões do PRR para formação de trabalho, requalificação e formação dos trabalhadores, portanto não sei de que se queixam. Se calhar a notícia está plantada precisamente para tentarem sacar mais dinheiro disso, dizer que eles não são qualificados o suficiente. Mas pronto, ainda bem que isto do salário mínimo de 850 euros foi derrotado, não é? As empresas todas foram salvas, mais uma vez. Sim, se vocês não querem toda a gente a comprar na Amazon, o melhor é mantermos os salários. Mas, desculpa lá, as empresas pequenas não podem competir com as empresas grandes se o salário aumentar desta maneira. Elas agora estão a sobreviver, não é? O comércio local está a florescer, não fechou nada durante a pandemia, não vês montras... Toda a gente compra coisas nas lógicas. Sim, nas lojas de bairro, sai da rua nas eletrónicas. À mercearia, à nataria do bairro e essas coisas todas. Desde que seja do bairro, não é um franchise. Exato. Quando essas pessoas forem ao supermercado e perceberem que entre os 50 e 60 itens que compraram estão a dar dinheiro a 4 ou 5 empresas, não sei. Não, mas quer dizer, o que é que seria de nós se nós tivéssemos que pagar o dobro por um Big Mac, não é? Pois. Quando nós sabemos que não é bem assim. Um país civilizado. Assim, não sei. Estou-me sempre a lembrar da questão da Dinamarca, em que o Big Mac deles é tipo mais um euro e eles pagam tipo, o triplo do que as pessoas recebem cá, portanto essas contas não me batem muito bem. Supostamente havia um index económico. Um índice do Big Mac. Exatamente, que é aquelas coisas que os economistas se lembram, porque a economia é uma ciência com as suas vicissitudes e idiosincrasias, daquelas ciências que tu tens mesmo que estar na vibe para perceber o que é que ela quer dizer. Eu acho que é o índice de liberdade calórica. Exato, é qualquer coisa assim. Quanto mais a qualidade de vida, mais baixo é o preço de um Big Mac. Acho que é ao contrário. Assim. Ao contrário, quanto mais caro, faz sentido. Mas nós temos um Big Mac bastante caro, acho pois eu. era que ia dizer, ou então são os impostos. Esse índice não funciona ainda. Como o tabaco. Alguém vai fazer um daqueles gráficos liberais que é tipo metade do Big Mac, é tipo impostos. Metade, 60% é para o Estado. Para o Estado. Sim, por acaso a última vez que fui ao McDonald's estava a meio do meu Big Mac, apareceu o António Costa. Agora é meu. Comeu à tua frente. Comeu à minha frente e ainda se limpou com os guardanapos que eu tinha de buscar. Depois ainda bebeu um bocadinho de Coca-Cola só que pode sempre puxar. Dirias que foi vingativo da parte dele? Isto foi antes ou depois das eleições? Ou foi depois dele visitar no hospital? Não, foi até à tarde. Ok. Como eu falei dele no podcast, ele é um ouvinte assíduo. Sim, beijo, António. Ele decidiu fazer-me companhia no Big Mac, é como quem diz, ficar-me com metade, porque já que ia para o estadia. Mas pronto, temos mais tópicos. João, tens
um tópico interessantíssimo. Sim, Por favor. que já falámos aqui disso, que é matar velhos. Neste caso foi no Brasil. De todos os países decidiram que já não tinham poucos mortos por Covid. Aliás, foi... Está a haver uma CIP, não é? Está a haver uma comissão independente. Inquérito parlamentar. CPI. Eles chamam de CPI, nós chamamos de CIP, acho que é Não, isso. a Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que são A iguais. CPI. CIP CIP é é concertação, desculpa. João. Sim, Não, sim. Estás é o- sempre com É concertação na concertação cabeça. social. Eu não durmo a pensar na concertação social, eles aumentam o salário amanhã. Eu queria abrir uma empresa de cestos de Vimo. E a concertação não deixa. Concertação não deixa. Acho que a CIP é outra coisa, tipo Confederação Empresarial. Dos patrões, é uma coisa Dos assim. patrões. Sim. É o P de patrões. Pronto. É, eu acho que sim. Pronto, eles têm uma CPI, que é a CPI da pandemia, que estão a fazer uma série de auditorias e entrevistas para perceber o que raio é que se passou com a atuação do governo de Bolsonaro em termos de negligência e não só. Será que aquilo estava a correr bem, não? Pois, parece que não. Não. Acho que é culpa do comunismo cubano. ou coisa Acho que assim. sim. Uma seguradora, uma empresa que Presta oferece serviços. pacotes de serviço de seguros de saúde, principalmente a séniores, daí o nome Prevent Senior, que parece que está a dizer que estamos É um bocado estranho. a... Não queremos séniores. Com o Prevent Sénior não chega Previna. a velho. Isto aí não é para Previna. séniores. É. Foi uma operadora de saúde, privada obviamente, que chegou a acumular 30% das mortes de Covid no Brasil. A certa altura, e foi acusada, na altura até foi acusada de... Houve várias denúncias que estava a acontecer alguma coisa de errado. E aparentemente estava a acontecer alguma coisa de errado, porque a Prevent Senior fez parte do plano de Bolsonaro para atingir a chamada imunidade de rebanho. Fazendo o quê? Omitindo dados, passando certidões de óbito que não designavam a causa de morte como Covid. Encontravam sempre outra coisa qualquer, estamos a falar de velhos, tem sempre alguma coisa de mal. Uma comorbidade qualquer. Sim, exatamente. Comorbidades, bastava ser uma tensão alta que eles metiam lá tensão. Idade. Diabetes. Morrer velhos. Qual foi o problema aqui também? Ou seja, estavam a artificialmente baixar o número de mortes por Exatamente. Covid. E não só estavam a fazer isso, como entretanto começaram a dar, com o consentimento informado ou não, especialmente não, a estes velhinhos que confiam no seu médico, estavam a passar-lhes os chamados kit Covid, compostos por ivermectina, hidroxicloroquina, vitaminas. Como é que se O chama? antibiótico também. Era um antibiótico. A zitromicina, não é? Zitromicina, exatamente. E outras coisas mais naturais, como cápsulas de vitaminas e coisas assim. Abraços. Para aumentar, Abraços é bom para a Covid. é? para aumentar a imunidade, o sistema imunitário, para melhorar o sistema Eles não imunitário. tinham aquele plano tipo Patch Adams em que vem um palhaço animado quando estás com Covid. Não, o Bolsonaro não estava disponível. Bolsonaro. Pronto, já fizeram uma série de depoimentos. Foi uma das advogadas que foi meter a boca no trombone e realmente, pronto. Isto é a parte em que metemos o efeito sonoro. Pom, pom. Vemos aqui como a atuação dos privados. Um político brasileiro, que vocês já devem ter ouvido falar, o Ciro Gomes, que foi, acho que já foi candidato à presidência. Já foi. Sim, é a terceira via, não é? Exato, é É isso. a grande alternativa centro-esquerda ao Lula. Que... Querem fazer tal frente ampla. Sim, coisa assim. nem Bolsonaro nem Lula estão fartos. Querem uma alternativa. Pronto, o Ciro Uma Gomes- alternativa que vale 8% nas sondagens. O Ciro Gomes está a dar tudo para malhar em cima do Bolsonaro. Já chamou isto, comparou isto com o nazismo, com as experiências nazistas de tornar as pessoas como cobaias. Pá, é um bocadinho, só que é um bocadinho ainda mais banal de não é um hospital privado, mas é uma clínica privada estar ativamente a matar velhinhos, lentamente, como se estivesse a eutanasiá-los, em parte para lucrar com isso, também em parte para limpar a cara e as mãos cheias de sangue do Bolsonaro. Portanto, a comparação desse Ciro Gomes é um bocadinho exagerada, mas se formos ver as nuances, talvez não haja assim tantas diferenças, porque já morreram quase 600 mil pessoas no Brasil de Covid. E provavelmente morreram mais, não é? Porque isso são os números oficiais. Exato. Nos Estados Unidos está quase a chegar ao milhão, acho eu.
Sim, sim. E eles também, lá está, também ainda têm uma taxa muito baixa de vacinação de toda a população. Também são E países já enormes foram como- ultrapassados por Cuba. Já. Pois. Pronto. Mas, ok. Portanto, basicamente... Sim, isto só para terminar agora, que é essa comparação com o nazismo. Se calhar, lá está, um bocadinho exagerada, mas aparentemente a Prevent Senior tinha como lema óbito também é alta. Portanto, Também é alta. portanto, se morres de Covid, Já não tecnicamente conta. estás curado de Covid, porque o Covid morreu contigo. E é esta a ideologia, ou é esta a maneira como os privados da saúde lidam com o governo atentadamente desconhecido. Portanto, eu tenho... Pronto, é uma parceria é público-privada. concertação social, é a chamada concertação social. Hum. Eu preciso que os velhinhos morram de outras coisas que não de Covid. Portanto, vamos chegar a um acordo. Eu não sei se o Bolsonaro é assim tão inteligente ou tão maléfico para ser o cérebro atrás disto. Sim, ele não é o cérebro atrás de nada. Pois É é. prático. Mas será que isto é tão simples? Mas os como- cérebros que estão atrás do Bolsonaro seguramente também estarão atrás. Ou seja, Pois, não ou é então o isto Bolsonaro, então obviamente. isto é tão simples, ou então isto é tão simples como podes fazer um jeitinho. Sim, eu faço-te um jeitinho. E esse jeitinho acaba por ser eutanasiar Não sei idosos. Eu depois pacto um churrasco assim, se calhar às tantas. Eu não sei se vocês se lembram do Trump, na altura, dizer que o problema era de se contar os números. Sim, sim, sim. Se nós pararmos de contar as mortes por Covid, os números Se nós baixam. pararmos de fazer E foi testes... isso que alguns países fizeram, não é? Que decidiram, não contamos os que estão nos lares. Não contamos, lá está também, não sei se foi na Áustria ou se era em França, que não contavam quando a pessoa tinha uma comorbilidade, quando tinha outra doença qualquer. Pronto, e assim, claro que os números são mais baixos. Se estavam só a contar com os números de pessoas jovens e saudáveis. Que já por si estatisticamente morrem menos, não é? Exato. Sim, temos alguns escândalos de falsificação de números na Flórida. Aconteceu mesmo. Nova York, o Andrew Cuomo, uma das coisas foi exatamente, que andaram a pois foi. esconder literalmente Os milhares números, de mortes exato. nos lares. Nos lares, Sim. exato. O Reino Unido também. O Reino Unido falsificaram também. números. Acho que hoje também se qualquer coisa sobre um Matt Hancock, que é Sim, do ele governo. era- Também de esconder números ou de falsificar números. Pronto, eu acho que o governo, que tem os governos mundiais, que têm não só a tarefa de fazer com que as pessoas vivam uma boa vida, estão-se a mostrar muito bons em fazer com que as pessoas ou parem de viver ou simplesmente morram, principalmente aquelas que dão mais encargos ao Estado. E o Bolsonaro também costuma muito dizer um lema que é sempre que morre alguém que estava a ser procurado pela polícia, algo assim, que é CPF cancelado, que é basicamente cancelou o teu número fiscal. Portanto, já não é mesmo uma pessoa a receber subsídios do Estado. Portanto, toda esta lógica assassina do Estado brasileiro, apoiada pelos privados, dos privados da saúde, que deviam ser aqueles que deviam fomentar a vida e não o lucro, ou pelo menos os acordos comerciais com o governo, estão a facilitar a morte num país que já é visto como um país bastante facilitador da morte dos seus cidadãos mais desprotegidos. Mas o Bolsonaro é pró-vida. Não Sim, completamente. Isso faz lembrar que nos Estados Unidos está a sair um bocado o tiro pela culatra o facto da questão vacina não vacina estar completamente politizada, porque agora estão a morrer desproporcionalmente mais pessoas, Sim. não necessariamente apoiantes do Trump, mas pessoas que vivem em sítios que desproporcionalmente votaram mais no Trump. Também existe uma correlação direta quase entre por exemplo, um condado ter votado muito Trump e Não ter se uma vacinar. taxa de morte muito superior a E outros uma taxa de sítios. vacinação E baixa. uma taxa de vacinação baixa também. Depois estas coisas têm efeitos maiores, não é? Porque se tem uma taxa de vacinação baixa, o efeito de imunidade de grupo não chega, e depois tens pessoas que, não esquecer que mais de metade das pessoas nos Estados Unidos não votam. Portanto, isto não é aquela coisa de... Acho que às vezes é um bocado sádico as pessoas tipo, os gajos que Trump não é tão morrer, ainda bem, não é? Como se houvesse aqui uma solução mágica eleitoral, não é? Para tipo prevenir Para futuros eliminar. Trumps, não é? Mas tipo um deus ex machina tipo eleitoral para prevenir futuros Trumps. Mas o problema é que as pessoas que também estão a morrer, muitas também são desproporcionalmente mais pobres e de classe operária que estão a ser basicamente abandonadas pelos seus governos locais, que também são republicanos e que, pronto, lá está. Portanto, estas coisas são sempre hipermórbidas, mas esta coisa também do estás a dizer que eles quase que selecionavam para morrer ou que coisa, lembra
ainda mais atrás, no tempo do Obamacare, que um dos argumentos contra o Obamacare é que o Estado ia decidir quem é que vivia e quem é que morria. Ia haver painéis de morte, não é? Para decidir como é que as coisas... E na prática é assim que os seguros funcionam. Portanto, quando o privado faz, é bom. Quando o Estado faz, muito mal. Sim, mas isto havia pressão feita sobre os médicos. Se eles não receitassem o chamado kit Covid, eram admoestados ou eram mesmo expulsos ou admitidos. Portanto, havia uma pressão quase, como se fosse uma espécie de hierarquia militar, havia uma pressão para colocar os médicos, que estavam em contacto direto com os idosos, que confiam nos médicos, que veem nos médicos quase como uma figura igual à de um padre, ou de alguém que sabe, alguém que tirou um curso e sabe do que é que está a falar. E essa confiança foi completamente minada em favor, lá está outra vez, do lucro, mas também de uma agenda política. De uma agenda política e da reputação de um tipo execrável. E era também para que o Bolsonaro, ou seja, era também para cumprir o plano, o protocolo terapêutico que o Bolsonaro criou na sua cabeça, o que ele achava que era correto. Isso realmente é assustador quando tens pessoas na posição destas seguradoras de pressionar médicos nesse sentido, não é? Porque, quer dizer, ao fim do dia és médico e fizeste um juramento, mas também tens de comer, portanto, o que é que fazes? Vais ficar sem emprego? Isto é uma situação mesmo distópica. Pois, neste momento estão a querer descredibilizar muitos dos depoimentos porque vêm de médicos ou auxiliares que participaram ativamente nisso, mas eles, por seu lado, dizem que foram pressionados a fazê-lo, chantageados a fazer isso. Sim, mas de notar que isto é basicamente a teoria da conspiração do pessoal anti-vacinas, mas feita por um governo quase anti-vacinas. Completamente anti-vacinas. E com um cocktail diferente. Pois, que não foi testado, as vacinas foram testadas. Tipo, para precisamente propagar, é completamente invertido. Ou seja, existe literalmente uma conspiração no setor médico e no governo, no Brasil, para que está a levar à morte de pessoas. Ou seja, isto é tipo a versão espelho negro da teoria da conspiração dos antivacinas, não é? Exceto que é aqueles remédios que eles próprios defendem, que estão a matar as pessoas. Ou que estão a não resolver, que estão a não curar as pessoas e levar à sua morte. Felizmente já acabaram os conspiracionistas em Portugal, porque a própria pandemia também já acabou. Pois, eles agora vão Vão voltar a ser... Tipo New Age, não sabe, eventualmente o boom volta. Eu hoje vi vários autocolantes nos semáforos a dizer, acho que era injeção, nas crianças não. Portanto, não sei se eles morreram, acho que eles estão por aí a espalhar. Eu não percebo, porque eu acho que todas as crianças deviam ter esteroides. Nós estamos a ficar atrás nos Jogos Olímpicos. Por acaso não é verdade, acho que nós tivemos a melhor Jogos Olímpicos. Pois foi, não foi? Quantas medalhas? 3? Não sei, eu não liguei isso, desculpem. Não sei se foi de sempre, mas foi... Não, acho que foi literalmente o melhor resultado de sempre. Okay. Tipo, mas pronto. 3 medalhas, nada mal. Uma medalha para cada 3,33 milhões de portugueses. Melhor que nada, não é? Falando de Jogos Olímpicos e de grandes prestações portuguesas, também tivemos 3 portugueses numa reputada competição, neste caso nos Pandora Papers. 3 portugueses excepcionais, aos quais devíamos, pelo menos no mínimo, dar uma condecoração, no máximo talvez erguer estátuas. Um Globo de Ouro, não é? Um Globo de Ouro, pronto. Se calhar a maior honra da nação. A seguir ao João Baião, não vejo quem mais merece um Globo de Ouro. Senão estas 3 personalidades. João, acompanhaste os Pandora Papers. Já não é Papers. É o Panamá, é o LuxLeaks. Acompanhei. Acho que voltou a abrir agora o LuxLeaks. Acompanhei e gostei muito de uma conspiração que eu li hoje, que é, se vocês forem ver, por região não há nenhum nos Estados Unidos do México para cima. Exato. Não há ninguém do México para cima. Então, há quem diga que foi um leak da CIA para espalhar brasas, basicamente. Não sei. E da Austrália também não havia. Não havia. Não, mas sabes que é interessante dizeres isso, porque obviamente uma das grandes teorias da CIA, que é muitas vezes propagada, é que o Putin tem uma fortuna pessoal que é tipo a maior fortuna pessoal do mundo, basicamente. Só que está escondida, supostamente, através de
vários, ou familiares, ou pessoas de confiança, etc. O círculo próximo do Putin. E apareceram várias pessoas do círculo íntimo do Putin nessas coisas. Eu acho que uma das razões pelas quais não aparece tanto é que, por exemplo, a Dakota do Sul era um dos tais paraísos fiscais. Portanto, ou seja, se tu estás a meter no teu próprio país, não sei se Não conta. Exato, não conta. Mas outra coisa, isto entrando full conspiracy brain, se fosse de facto uma coisa que a CIA do Biden queria fazer, se calhar é porque o Biden anda, ou a administração Biden anda há algum tempo a tentar impor uma espécie de imposto mínimo mundial, não é? Tipo um IRC mundial, uma coisa mundial. Portanto, uma maneira de gerar apoio para uma medida de um imposto mínimo global seria mostrar que... Isto é full conspiracy brain. É isso que eu gosto do Biden. Ele vê 20 passos à frente. Ele mesmo com 80 e tal anos... Às vezes tropeça, mas... É a vantagem da senilidade. Sim, ele por um lado não sabe bem quem é, nem onde é que está 90% do tempo. Mas... Por outro lado, está completamente pronto para conseguir um imposto mundial. Eles querem tax the rich. O pessoal um vestido da AOC, está tudo ligado. O pessoal diz que a senilidade leva atrás no tempo, o Biden leva à frente no tempo. Ele já está em 2040. Portanto, o que estamos a dizer é que estamos todos Biden-pilled. Sim. Certo? Já somos based in Biden-pilled. Ok. Sim. Também acompanhei e gostei muito de ver como o liberalismo está muito bem representado. Ministros holandeses, ministros checos, históricos liberais do Peru, do Chile. De Portugal. Um pouco todo o mundo, que é pessoal que, especialmente o holandês, que foi ministro das Finanças, do Rutte, que vem de um partido cristão, liberal, cristão, conservador. É uma espécie de CDS. Aqueles péssimos, não é? O VPP. Uma espécie de CDS da Holanda. E disse que a gente, cá em baixo, Portugal, Espanha, mas dá para perceber não precisávamos de dinheiro. Não tínhamos dinheiro suficiente para receber dinheiro. Mas há uma tradição holandesa de dizer que os portugueses ou os europeus do sul gastam mal o dinheiro, não é? Nós temos de fazer uma associação, tipo, tudo que é Pirineus para baixo. Eu acho que sim. Deve fazer a sua própria União Europeia. Uma união, sei lá, de repúblicas socialistas mediterrâneas. Mas acho que é um bocado, acho que não é propriamente entrar em contradição, é um bocado como eu vos tentei explicar há bocado, se calhar não perceberam ainda, mas o que ele quer dizer é: vocês devem pegar nos vossos salários, pagar uma offshore e pôr os salários lá. Comes depois, pagas a renda depois, guarda lá o teu salário. Os portugueses têm esta mania, os portugueses, os espanhóis, os gregos, os italianos, têm esta mania de receber o salário e ir a correr gastá-lo. E o que esse ministro holandês demonstrou, cá está, por algum motivo apareceu nestes Pandora Papers, é que sim, a maneira certa de gastar o dinheiro é não o gastar, é acumulá-lo longe, porque pronto, depois isso aí já é mais complexo, a inflação, essas coisas, mas tem lógica, porque o gráfico de facto na Holanda sobe, percebem? Sim, eles depois esse dinheiro que está nos offshores, eles quando chegaram um plafond, que acho que é assim que se diz, eles trazem-no de volta e distribuem por toda a gente. É como se fosse tipo, como se gotejasse. Sim, estão a poupar para depois fazer caridade. Exato. Sim. Não, é o BI vem daí. Exato. Sim, ele está a tentar poupar para comprar um computador com acesso à internet para fazer um GoFundMe para acabar com a pobreza no mundo. Portanto, ou na Holanda. Ou na Holanda. Em Portugal existe um hábito que é fazer umas amnistias em que as pessoas podem voltar a trazer de volta o dinheiro por um imposto mais baixo do que seria coisa. Ou seja, basicamente o argumento é que de outra maneira este dinheiro não voltava para Portugal, não é? Se calhar não devia ser possível sequer sair, essa é outra questão. Mas isso já é longe demais para algumas pessoas. Eu acho piada, porque isto aqui até vai ao encontro do argumento contra o aumento do salário mínimo, não é? Porque eles iam pôr tudo no Belize. Basicamente pelos 50 euros ia tudo fugir. Exatamente. Não é? Portugueses, 10 milhões de portugueses iam arranjar um advogado que lhes metesse o dinheiro em offshore. Então, mas estes são... Quem é que era? Acho que é tipo Manuel Pinho. Portanto, quem é que eram as pessoas, Catarina? Era o Nuno Moraes Sarmento, o Vitalino Canas e o Manuel Pinho, o icónico Manuel Pinho. Que fez os chifres no programa. Fez os chifres. O Vitalino Canas... Temos de dizer alegadamente ou podemos dizer... Estamos só a ler notícias. Estamos Pandora Papers. Exato, estamos a ler o paper. O que eles alegadamente fizeram é com eles, entre eles e Deus Nosso Senhor. Quanto aos cornos no Parlamento, isso aconteceu. Isso eu vi. Sim, isso foi based e red pill. Mas eu acho que Vitalino Canas é um nome incrível, porque podia ser tipo Vitalino Cilindro, Vitalino Prisa, não sei.
Eu fiquei rapidamente sem sinónimos para prisão. É porque nunca Parecia. tiveste numa, não é? Pá, sim. É? Então estes 5 pontos na minha mão são o quê? Mas acho que somos todos abolicionistas, não é? Sim, mas lá está, sou, mas Mas para estes não. eu gostava era que todos os portugueses pudessem estar nos Pandora Papers. Era um sinal, não é? Isso é que o governo já está, como tu disseste, já está aberto a fazer acordos. Ou seja, trazes esse dinheiro de volta, pagas menos imposto. Não só que todos os portugueses pudessem estar nos Pandora Papers, como todos os portugueses pudessem cometer fraude fiscal. Tens muitos que já fazem. Mas eu quero que isso Não é esta seja, escala, é obviamente. que toda a gente possa... O meu comunismo prevê Certo. que toda a gente possa cometer fraude fiscal. Só paga impostos quem quer? Sim, porque é assim que se destrói o Estado. O Estado não se pode destruir de outra maneira. É ir contra a concertação social. Se a concertação social for impossível, tu não pensas na concertação social, pensas para lá na concertação social. Portanto, o que eu penso é a revolução pode ser feita através de fraude fiscal. Mercados negros, chantagem, extorsão, crime organizado. É aí que está, Alegadamente. Não Tu sei não Aliás- estás a traçar um plano. No é aí que Minecraft. está o futuro da classe trabalhadora. Vocês são mais teóricos, é isso o aceleracionismo? Eu acho que- Vamos dar cabo disto tudo Eu e vou depois as dizer pessoas que vão sim. perceber que têm de viver Basicamente é isso. nas suas comunidades e... Acelerar a destruição Eu da sinto- concertação social. Eu sinto que o João está tipo a preparar uma defesa em tribunal e não é muito convincente. Mas não sei, porque alguém fez um paralelo que eu achei ótimo, que é se conseguem essencialmente embargar a Venezuela, embargar Cuba, não é? E não só, inclusive tipo embargar pessoas específicas, sancionar pessoas específicas, não é? Membros do governo iraniano, russo, o que for. Se houvesse vontade política, podiam perfeitamente embargar Estados que servem como paraísos fiscais, não é? O Belize, o Panamá, a Porque Madeira. haveriam de embargar os próprios amigos. Não, mas eu sei Porque é que tu isso- haverias de amputar a tua própria mão? eu acho que uma das coisas que foi relativamente diferente em relação ao Pandora Papers é que mostrou que muitas vezes as pessoas que estão envolvidas nestas fugas, não é? Que são essencialmente fugas aos impostos, mas são precisamente os governantes. Portanto, as Exatamente. pessoas que legislariam para... Ou seja, que, por exemplo, em campanha falam sobre combater a fuga aos impostos. Por exemplo, porque é que O Tony Blair, por exemplo, Não, estava aqui na- em Portugal, o António Costa. Porque é que António Costa. o enriquecimento ilícito não foi criminalizado? Eu não conheço esse enriquecimento, mas acho que ele devia estar livre, sim. Da Simpor. Se o dono da Simpar Se chama chamasse Henrique. enriquecimento. Oh meu Deus, por favor, se é o dono da Simpar e está a ouvir este podcast, por favor, mude o seu nome para enriquecimento. E depois, não sei, depois, não só fazem esta legislação, como depois vão à televisão, fato e Defender? gravata, defender essa legislação e se calhar, não sei como é que uma pessoa que está implicada nos Pandora Papers, nessa noite vai à televisão. Eu não vi, não sei o que é que se passou, não sei o que é que ele vai lá Ele tem um fazer. espaço de comentário Chamada Cara de Pau, semanal. não é? Ele tem um espaço de comentário semanal. Lá está, Como outra um judice, por outra exemplo. coisa que eu quero para todos os portugueses, para além da fraude fiscal. Comentário na TV. Exatamente, meia hora. Não, Meia mas hora. agora já tens programas em que uma geração nova, desde que sejam filhos de Miguel Sousa Tavares, pode vir falar. Ok. sobre- Sobre Pedro Chagas Freitas? Não, podem vir falar, podem ter. O que quiserem. Desde que tu já tenhas um programa na Antena 2, podes Ok. vir falar a um programa com uma cara nova. Eu acho muito. E desde que seja filho de E alguém. foi no dia em que o pai terminou a carreira. Mas Achei ele, muito Simbólico. ele acabou, foi ou não? simbólico. Ele diz que sim. Ele entrevistou o Marcelo, porque eu vi, ainda hoje vi uma entrevista dele ao Marcelo, portanto, eu estava a Foi dizer isso. Mas tinha qual das acabado já. carreiras? A literária ou a Não, jornalística, a não é? Agora vai se dedicar mais Sim, o Marcelo está em todas as Equador inaugurações. 2, a vingança. à Esse é o novo maravilhosa carreira literária. O Marcelo está em todas as inaugurações, em todas as celebrações, faz reformas, está lá sempre. Então, Omnipresente. basicamente foi. Vinha o podcast aqui à mão. Eu acho que ele Eu vinha. acho que sim. Ele esteve no programa Cautelar, só faz isso. Não mandava mensagem. Já não está cá. Eu mando carta. Yeah. Registado. Então somos jovens, não é? Portanto, podemos. Não é? Tagamo-lo no Twitter? Acho que sim. Ele tem presidência, não é? Deve Acho ter que tem. uma Presidência, conta venha. Venha ao nosso pai, se faz favor. Mas pronto, o que ficou claro é que eles
basicamente teriam que legislar contra eles próprios e contra os amigos que lá os puseram, ou que são literalmente tipo amigos dos círculos sociais deles, não é? Isto já estou tipo a 2 frases de ser o Alex Jones a dizer que eles são tipo uma elite cabal, Ou o Carlos tipo, globalista, Pinto, ou o Carlos Guimarães Pinto também, sim. O que é que ele disse? Eu sei que ele acha mal o 5 de outubro. Sim, qualquer coisa sobre celebrar a República é quase como celebrar haver uma elite política a comandar no resto do país, que era isso que já acontecia. Mas a monarquia era para ser celebrada? Não, que tanto é para ele... Os extremos tocam-se, Não a República e a monarquia. Tens agora a dinastia costista que reina durante 10 mil anos e antigamente tinhas a Casa de Bragança, não é? Pronto. Basicamente a ideia é que isto vem naquela linha do comprimos, não é? Que eles acham que o pessoal do PS é muito endogâmico. Acabem com o colégio moderno e acaba sendo endogamia, não é? Portanto, é só isso. Acabem com Lisboa. Acabem com Lisboa. Acabem com a TAP também. Estão a conseguir, já conseguimos, não é? Mudem a capital, sei lá, para Chaves ou assim. Pronto, não sei, Catarina, tens algum comentário sobre o Pandora Papers? Epá, tinha, mas foi-se. Ok, é que pronto, a pessoa, acho que nós chega a um ponto em que já estamos um bocado dessensibilizados, não é? Que é, já o Panama Papers, qual é que era o que tinham os jornalistas do Expresso? Era os Panama. Era Panama Mas Papers. depois não Nunca mais se falou. o que é que aconteceu? Uma investigação. Eu pedia uma investigação do Expresso sobre o que é que aconteceu, a investigação do Expresso. Sim, que iam revelar mais nomes em e depois... que ninguém... Acho que são tantos papers e leaks. É que depois tu perdes os convites para os Globos de Ouro, percebes? Para os Globos de Ouro, para... Quer dizer, para os Globos de Ouro... Pois, exato. Tipo, deixam-te convidar para as cenas... Há aquela foto... Fixe, quote unquote. Que vocês já devem ter visto, que é numa estância de esqui em que tens lá vários jornalistas, tipo o Nicolau Santos, o José Gomes Ferreira, assim que eles chamam, certo? Vários jornalistas da SIC, não é? Tipo assim coisa. E depois estão lá com o pessoal do BES, pessoal do... Pronto, e por alguma razão, não é? We are all friends. Todos estes papers e leaks é basicamente dizer às pessoas, olha, estás a ver, há uma série de gente que é muito rica e poderosa e eles usam essa riqueza e esse poder para fazer cenas, para multiplicar a riqueza, para multiplicar o poder entre si. E fazem coisas que não são necessariamente legais, mas também não são necessariamente crime. Estás a falar do Prince Andrew ou do Jeffrey Epstein, é que eu acho que isso é bastante crime, não sei, alegadamente. Acho que era o Salgado, estávamos a falar do Salgado. Do Salgado, ok. Nós estávamos a falar dos papers do offshore, mas sim. Não, eles têm que usar o dinheiro para alguma coisa. Tipo, tu podes ser muito rico e muito poderoso desde que não pegues nessa riqueza e a ponhas tipo no Panamá. Se tu tiveres acumulação, podes acumular capital da maneira que a lei te permite acumular capital. Podes extrair mais-valia, podes ser rentista, podes fazer tudo isso, desde que depois não pegues no dinheiro todo que acumulaste e o ponhas noutro sítio. Paga impostos. Então, é o mínimo que podes fazer. Mas porquê que tu achas que isto choca mais? É porque quebra um bocado essa ilusão de que as regras são iguais para todos? Não, eu estou a dizer que se calhar já não choca assim tanto. Pelo menos parece que a cada paper e leak que sai, choca menos. É que isto pode ser só eu. Comprova o que toda a gente sabe, não é? Sim, eles não tipo, pagam olha, impostos. Olha, está aqui este papel que diz que eles não pagam impostos. Uau. Mas também nada vai acontecer. As pessoas mais ricas e poderosas a quem nada acontece nunca... Que literalmente fogem quando são condenadas. Sim, outros, sim. Não é? Quando não pode... Para o Belize, não é? supostamente. Portanto, um dos tais paraísos fiscais. Sim, ou que fogem, ou que quando o crime se pode ser pago com uma fiança, eles simplesmente têm o dinheiro e pagam e seguem com a sua vida. O imposto. O imposto. Sim. Quando a pena por fugir aos impostos é pagar o imposto. Uma simbólica. É um bocado um jogo. Tipo, se eu ganhar, fico com o dinheiro dos impostos. Se eu perder, pronto. Toma lá. O teu perder é igual à vida das outras pessoas, basicamente. Mas isso cria postos de trabalho. Porque depois as pessoas ficam descontentes com essas pessoas poderosas, políticos, economistas, bancários ou banqueiros que fogem aos impostos, ficam descontentes e depois isso cria emprego em gurus de extrema-direita que vão capitalizar com esse descontentamento, mas tendo sido eles funcionários da autoridade tributária onde aprenderam todos os truques que precisas de saber para fugir ao fisco. E planeadores fiscais. E que depois têm no programa, por exemplo, coisas como acabar com o IMI. Portanto, eles basicamente querem legalizar a fuga aos impostos. Isto é a segunda lei da termodinâmica que estamos aqui a falar, mas aplicada à economia. Na economia nada se perde, tudo se transforma. É isso. Eles também queriam legalizar as luvas e os presentes.
Sacos azuis. Lobby. Sacos azuis. Mas vocês já viram? Legalizar Lobbying. o lobby. Sim, sim. Acho que Sim, se tu legalizares a corrupção, Não há acabas corrupção. com a corrupção isso na foi a prática. técnica americana. Foi por isso que eu achei Basicamente. que os Estados Unidos não apareciam lá na lista, não é? Aqui pode-se fazer isto, portanto. É o que fizeram com a droga, basicamente. Sim, eles basicamente legalizaram. Deixou de sim. haver problemas com a droga. Desde que desmanizaram a droga. Agora encontras droga em qualquer lado. Já não há problema. Já estamos a falar do quê? Dos opiáceos? Não sei. Qual é a vossa droga? Cada um tem a sua droga? Pois, não sei. Ah, É mineral, as impostos. natural. Eu acho que estamos a mostrar uma grande falta de empatia com as pessoas cujo trabalho é ser testa de ferro no Belize e que esses empregos seriam perdidos se acabássemos com os paraísos fiscais. Mas espera, precisas ter alguém no Belize para tomar conta Precisas do de teu um dinheiro. funcionário Eles vão lá e O os presidente advogados da também vão empresa. lá de vez em quando. e acho recebes eu. tipo, Iam imagina, assinar papéis. tens pessoas, não é? Tipo numa ilha das Caraíbas que basicamente têm, sei lá, imagina, centenas de caixas de correio, não é? Ah, E yeah. depois aquela pessoa é tipo o CEO de. Caixas Está de lá correio. só para assinar papéis. Aquela pessoa é o CEO de centenas de empresas e recebe tipo 5 euros, 10 euros, 20 euros por mês para de vez em quando assinar os papéis e ter a Podias cara. fazer, por exemplo, um cruzamento entre portugueses que vão lá das Ilhas de Caimão e quantos deles são advogados. E depois começavas por investigar a lista de clientes desses. Não sei, só uma ideia. Investigação vivemos na sociedade. Exato. Qual é que era o. Temos o nosso crowdfunding na Exato. página. Eu posso começar a fazer essa investigação se houver fundos. Dinheiro, não é? A cena do Júdice é que ele era advogado. Não, do Sim, quê? do do rendeiro. do que fugiu. Do que fugiu. Ok. Falando em liberdade, temos outra notícia, não é? Sim, é verdade. Britney Spears está cada vez mais perto da liberdade. Nós éramos para ter falado do caso da Britney Spears há vários meses, mas 3 dos integrantes deste podcast não viram o documentário na altura. Eu não gosto de apontar nomes, mas de facto 3 das pessoas que estão aqui não viram e, portanto, não falámos na altura, mas falamos agora. Para quem não acompanha a história, a Britney Spears foi levada à loucura, por assim dizer, pelos paparazzi, e no descambar à frente de toda a gente. O documentário está muito bom porque fala do enquadramento mediático da coisa e como qualquer coisa que ela fizesse estavam a pintá-la como maluca, até que deu para ela passar por maluca, por assim dizer. Tudo isto porque o pai e o irmão dela não gostavam de ter, no caso, uma filha ou uma irmã que era das mulheres mais conhecidas e ricas do mundo, e como vivemos numa sociedade feminista e liberal, uma mulher, por mais dinheiro que tenha, basta ter um pai ou um irmão invejoso que os tribunais acham que sim, senhora, ela é maluca e deve perder o acesso às suas contas no banco, deve perder os direitos reprodutivos de ter um filho e continuar a trabalhar para sustentar, cá está, os seus tutores legais. Que recebiam um salário, basicamente, por serem Que recebiam um salário por que ele serem... próprio decidiu qual é que era o valor. Precisamente. E ela estava tão maluca e completamente incapaz de tomar conta da sua vida que continuava a dar concertos, a organizar a equipa toda, e os dançarinos, as luzes, tudo, como qualquer pessoa que não sabe tomar conta de si própria, mas está mais perto da liberdade graças A pressão mediática Pressão também mediática das das pessoas, pessoas. que houve um movimento, um verdadeiro movimento. Free não é? Britney. Eu acho que é a cena que mais me toca é a cena da autonomia do corpo. Ela não ter autonomia Sim, ela não... Isso é do incrível. seu corpo, da sua imagem, como tu disseste, Não podia ter da filhos. reprodução, que é uma coisa... o primeiro código de leis que nós conhecemos da humanidade tratava a mulher como propriedade do pai ou do marido, e ela não tinha sem qualquer tipo de autonomia legal ou sobre o seu corpo. E estamos aqui quase 5.000, 6.000, 7.000 anos depois, ainda a depender de códigos de leis para tirar ou dar essa autonomia a pessoas, nomeadamente a mulheres. É essa a minha... Isto insere-se num país onde há cerca de 1,3 milhões de pessoas em situações semelhantes, com cerca de 50 mil milhões de dólares em dinheiro das pessoas que estão sob tutela, que é um bocado distópico, liga-se ali um bocado com aquilo que aconteceu no Brasil, principalmente idosos, que se aproveitam da... quando não têm familiares que possam ficar a tomar conta deles, ficam com seguradoras privadas, e todo o dinheiro que eles tinham, se não tiverem a quem o passar,
ficam para as seguradoras. É tudo Malta, eu não, Como é que se eu chama não aquele quero filme? problemas com a lei, nem com grandes grupos portugueses, mas digamos que se um velhote sozinho quiser ir para um lar e não tiver dinheiro para dar, ou se não tiver nada, há aí umas instituições que fazem as escrituras dos bens dessa pessoa para o lar. Portanto, isso também se passa em Portugal. E achas que depois também acabam por lá está, não só adquirem os bens e depois tentam vendê-los, tentam pensar em imóveis, que é algo que os velhos costumam ter muito. Sim, exato, ficam com as casas e com tudo o que Não, haja. ok, eu estou-me a lembrar que no Algarve passei numa loja que literalmente pertencia a um lar e que vendia bens para supostamente ajudar a financiar o lar. Agora, esses bens pertenciam às pessoas. A loja pertencia como, enfim. Pois, portanto, agora isto pode ser uma coisa que é tipo, isto foi uma maneira que esta instituição pequena se arranjou de Não financiar são e é voluntário. instituições grandes. Ou, não é? Quer dizer, é uma espécie de distração horrível, não é? De, ok, vamos ficar com os teus bens, já que não há ninguém para os reclamar, às vezes, vamos ficar com os teus bens e tentar fazer algum dinheiro a partir deles. E ficamos com a tua reforma também e pronto. Como é que se chama aquele filme da Netflix com a Rosamund Pike? I Care a Lot. I Care a Lot. É que eu vi o documentário da Britney quase de seguida com o I Care a Lot e falam de conservatorships também. Portanto, fiquei assim com péssima impressão desse sistema. Mas, por exemplo, só para tentar ligar isto a uma coisa mais global também, no Reino Unido está-se muito a falar, existe o que eles chamam uma crise de care. Ou seja, que as pessoas, por causa da maneira como a demografia está a avançar, temos cada vez mais pessoas mais velhas, obviamente, e temos cada vez menos pessoas para cuidar delas. E se não é a sociedade organizada, seja o Estado ou instituições ou o que for, que avança para tratar disso, quem é que vai tratar, não é? E em Portugal é uma questão de tempo, não é? Já acontece. Era o que eu ia dizer, temos uma montanha, eu não gosto, talvez não vou dizer isto desta maneira, mas estamos a ver a demografia quase como uma montanha a abater-se sobre nós e não termos uma boa rede de lares de terceira idade pública, não termos investimento para além daquele que é necessário. Estou a pensar, por exemplo, em escolas profissionais no interior que já têm cursos de auxiliar de enfermagem, auxiliar de cuidador, e tudo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos com o estatuto de cuidador ou cuidador informal. Estamos muito mal preparados para o que vem aí. Acho que o caso da Britney pode dar esperança a muita gente que não tem controle legal mesmo sobre o seu corpo. Pois, mas nem... ou então sensibiliza as pessoas, porque se já é um problema no Reino Unido e se estamos a enviar enfermeiros para lá, conheço alguns que foram para lá há muitos anos ajudar nessa crise demográfica, ou deixamos que os velhos no interior morram à mercê de incêndios, tempestades, ou que sejam burlados, não é? Porque muitas vezes estão em situações não é? Muito isoladas e precárias. Que é mais usual do que aparece nas notícias, muito mais usual. Não matem os velhinhos, é isso que eu... Basicamente o que eu vim dizer a este programa foi não matem os velhinhos. Não, eu acho que isto é um bocado a sequência natural do discurso da subsidiodependência, de cortar as gorduras do Estado, porque quando já estás reformado, já não estás a trabalhar, és um subsidiodependente puro. Sim. Já só estás a receber. E esse discurso de desumanização do subsidiodependente acaba necessariamente a privatizar todos os cuidados a idosos e acaba no limite neste sistema americano que até uma das mulheres mais famosas e ricas do mundo foi apanhada naquilo. Portanto, quantos idosos não estarão ali completamente cientes? Nesse tal filme até mostra um caso desse género. Portanto, aquilo é assim um bocado mais filme e tal, mas existem empresas. É baseado nesse tipo de empresas que existem, e a partir do momento em que a empresa consegue o estatuto de tutor legal, é muito difícil, porque é muito fácil medicar a pessoa, tens o direito de medicar a pessoa pode pedir voltar a ir para o tribunal e a palavra dela vai ser sempre enquadrada como a palavra de uma maluca. E como é que uma pessoa que está totalmente, por exemplo, institucionalizada ou isolada... a tomar medicação que não quer tomar, porque a tutora legal tem o direito de pôr no corpo dela o que vai entender, no caso até
DIUD, que é aquela cena para ela não engravidar, precisamente. DIU em O português. dispositivo. É Go da mão e o dispositivo introdutório. Muito bem. Precisamente, mas se tens o direito de pôr o que quiseres no corpo desta pessoa, é óbvio que mesmo que ela não tenha nenhuma alteração, fique. Claro, a partir do momento em que estás nessa areia movediça, como é que sais, não é? Sim, no caso eles queriam que ela se tornasse num produto rentável. Sim, Neste que ela caso, estamos continuasse falar- a dar concertos, a lançar música e a sustentá-los a todos enquanto não tem direito de ter sequer um filho. A Neste caso, residência estamos a dela em falar- Las Vegas foi por causa disso. Foi uma maneira Sim. de garantir um fluxo de dinheiro durante Mas neste caso, é como estavas a dizer, estamos a falar de velhos que já são considerados Sim. fardo, não rentáveis. Pois. Não choca, parece que não choca ninguém, não Não é? choca porque Ah, pronto. Sim, foi depois preciso, as próprias parece que foi condições da preciso morte. acontecer a uma mulher em idade adulta que toda a gente conhecia, até que toda a gente gostava, acho que posso dizê-lo. Claro. Força Amada Britney. universalmente. Sim, amada por toda a gente, toda e qualquer pessoa deste planeta. Foi preciso acontecer, pode ser que, não sei, que isto abra um Pode bocado ser os que chame olhos a para atenção. que, só Não sei porque como é tens que mais de muda- 65 anos não quer dizer que não tenhas sei Direito lá, à autonomia. direito por à exemplo, autonomia, ou- não tenhas ou- noção. ou uma vida digna também. Eu não sei como é que demorou tanto tempo até que soubesse o caso da Britney, não é? Porque ela já estava nesta situação desde Sim, quando? porque 2007? na altura, como ela foi demonizada pelos médias, como Sim. os médias enquadraram como maluca, quando ela começou a ser internada em sítios e institucionalizada, foi tipo, ok, é a sequência Estava natural. narrativa. Exato. Ela realmente não bate bem. E portanto é normal que esteja. Tudo isso passou-se muito naturalmente, porque era uma pessoa perfeitamente normal, perfeitamente ativa, que fazia tudo autonomamente e de forma normal. Foi pintada como maluca e eu acho que se tu passares diariamente a vida rodeada de milhões de paparazzis por todo lado, havia fotos dela a ser vendidas por milhões naquela altura em que toda a gente queria uma foto dela. Se tu passares diariamente com flashes na cara, ficas maluco, eu acho. Eu acho que ficava. Sim, e não te esqueças também uma das Até coisas que o porque pode documentário passar mostra um é episódio o pela enquadramento mediático Sim, sempre, não é? sim. Quer dizer, como é que o Ela está a Justin fazer uma Timberlake coisa. pinta como a vilã da relação, Sim, sim, como sim. é que pessoas como o Perez Hilton, não é? Tipo, fazem dinheiro, Ela esta está blogosfera, só não é? Tipo, com o filho no carro e de repente é uma mãe responsável que está com o filho no carro, como é que ela é capaz? Claro que qualquer pessoa jovem que nunca tinha tido exposição nenhuma, isto lá está, antes das redes sociais, e de repente todos os dias vai levar com a cara dela a dizer que é maluca, que é uma má irresponsável. pessoa, que é irresponsável. Isso é um fenómeno nos Estados Unidos e também no UK. A Sim, forma sim. como os tabloides conseguem demonizar Destruir a e vida de destruir a alguém. vida das Sim, pessoas. temos sorte que a Britney não se matou, não se deixou Pois. morrer como em não é nada. Sim. Não, como a Diana. Agora Isso. lembrei-me. Espera, estás a dizer que ela foi Rest in morta peace. ou que. Não quero Ok, pronunciar porque eu quero viver. Sim, ok. Já uma coisa que me lembrei que foi a quantidade de lares clandestinos que se descobriu em Portugal durante a pandemia também. Porque a procura está lá, não é? Pois, exato. Cada vez mais. Isso é uma coisa muito interessante porque toda a gente sabe que eles existem onde é que estão, mas o que é que faz às pessoas que lá estão? As famílias Pois. não os querem, o Estado também não tem como, Nós portanto... tratamos melhor os reformados da Finlândia e da Suécia porque lhes damos tipo, não é? Quebras nos impostos e não sei o que mais. 10%, só pagam Só 10%. pagam 10%. O que nos põe em contencioso há algum tempo com a Suécia e com a Finlândia, e acho que com a Alemanha até inclusive, do que os nossos próprios. Não é? Os nossos não têm dinheiro. Pois, exato. Só estão a mamada, tem todo o Estado. Sim, acho que tens razão, que isto não é tanto uma questão de classe. de nacionalidade como de classe. Yeah. Quem diria que neste programa de áudio independente chegaríamos à conclusão que classe transcende Não como sejam todos critério. reducionistas de classe. Sim. Isso é que naqueles restaurantes gourmet faz uma redução de classe, não é? É quando é bebê com redução de vinho do Porto, normalmente é Redução superado comunista. no CT. O bebê com redução de vinho do Porto. É tipo leitão, sabe? Leitão. Leitão, ok. Pronto. Por acaso é muito melhor frio também, bebê. Ok. Com redução de vinho do Porto. Vamos falar de bebés humanos? O próximo episódio são receitas do Comunistas. Centro de Trabalho ali do Vitória, PCP. Na sequência disto dos Pandora Papers, João vai dar leak ao que se come nos centros de trabalho do PCP. Esperemos poder contar convosco. Não sei se tem Iscas de algumas... fura-greves. É às quintas-feiras. Oh, baby, baby,
side, yeah.